Glórias a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Põe sua mão comigo e diga: viva o Senhor. Viva o Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Esse primeiro dia da semana, com toda certeza, Deus reservou para nós uma palavra para toda a semana. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão era de quase 120 pessoas, e disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia para aqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco, alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas derramaram. E foi notório a todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, e isso é campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a tua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco no tempo do Senhor Jesus Cristo, e entrou e saiu dentre nós, começando desde o dia do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhece o coração de todo, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e no apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando então a sorte, caiu de sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os 12 apóstolos. Amém. Agora se assente. Preste um pouquinho atenção, porque há palavras que são subentendidas, há palavras que são direcionadas, e há palavras que são subentendidas, para que Deus possa falar com quem estiver ligado na mesma sintonia, no mesmo espírito, como falamos. Se existe uma missão que é difícil, não é impossível, é difícil, é a missão de substituir alguém, seja ele quem for. A nossa geração é uma geração que estamos substituindo alguém, no sentido da palavra, porque o Evangelho esteve oculto durante mais de 1500 anos, e depois ressurgiu através da Inglaterra, com os missionários que fizeram o mundo pequeno, e o Evangelho chegou até o Brasil no século XIX, mais totalmente como igreja, vamos dizer assim, com a renovação, e nós hoje somos a segunda ou a terceira geração daqueles que fizeram. É muito simples olhar isso, é quando você olha para, por exemplo, o nosso grande libertador chamado Moisés, um homem que fez um trabalho maravilhoso, que teve um contato com a palavra, diretamente foi revelada a ele. Ele foi o primeiro a ter contato com as escritas do Senhor, com a doutrina do Senhor e também com a lei civil. E depois que Moisés trilhou 40 anos, e trilhou bastante, teve o dia da sua substituição. Muito forte isso, porque todo o povo acampado no mesmo lugar, e de repente tinham que ter um líder. Ninguém caminha sem um líder, é obrigatório ter um líder. Então eles disseram: tem muitos capacitados, mas quem será o escolhido? Geralmente se procura escolher pela capacidade,
mas eram muitos que tinham capacidade, que andavam e que serviram Moisés lado a lado, até o momento que Deus faz a chamada. Ele diz: Josué. Eu acredito que uns 200, 300 ou mais levantaram as mãos, porque era um nome comum, o nome Josué, era comum. Então todos levantaram as mãos, e o Senhor disse: o filho de Num. Só ficou um com a mão levantada. Você é o escolhido para levar esse povo para a terra prometida. Eu sei que não é fácil render o trabalho de um grande homem como Moisés, que teve as experiências vivas de todas as formas: água, direção, guerra, pão, sol, nuvem. Viu o povo ter vitória várias vezes, se colocou entre Deus e o povo por uma vez. E agora Josué, filho de Num, estava de pé dizendo: sou eu, filho de Num. Então Josué, toma este povo, faça o povo atravessar o ribeiro e entre na terra prometida. Parecia a missão muito fácil, mas desde que você esteja substituindo alguém, você tem primeiro por obrigação de fazer igual ou a mais do que aquele que você está substituindo. É mais ou menos assim. Ninguém substitui uma pessoa para ficar pior do que aquela pessoa. Geralmente não. Geralmente se substitui para fazer igual ou fazer melhor, ou trazer uma nova visão de repente, ou mudar um pouco o sentido das coisas, dando mais valor, às vezes aquilo, como o pastor disse, que não é dado valor. Mas diz a Bíblia que ele falou: Senhor, o que eu vou pregar para este povo? Eu substituí, tudo bem, o Senhor me escolheu, mas o que eu vou falar? Deus disse: Josué, manda o povo jejuar e santificar, todos eles, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Primeira palavra que Deus deu para ele: leve o povo à santificação, leva o povo a moer a carne um pouquinho, leva o povo a ter um momento mais sagrado comigo, porque assim será mais fácil tanto para eles entender a presença de um novo líder, como para você agora na função de líder. Porque ser auxiliar é uma coisa, ser líder é outra coisa. Então nós vimos essa experiência maravilhosa. Vimos também a substituição do rei Davi, que trilhou um governo, claro, irmão, só não suja quem está acrilicamente embalado no seu lugar, que só sabe pôr o dedo para apontar, que só sabe jogar pedra de longe e esconder as mãos, que só sabe mostrar, às vezes só com teoria, mas parte para a prática para você ver que, é claro, nós somos humanos e o que nos humanizou foi o erro. Então o erro está sempre na caminhada do ser humano, não é fácil você se livrar dele. É claro que você tem que acertar mais do que errar, mas o errar é fato. Se você está só trancado de longe assistindo de camarote e dando palpite, você talvez não erre, mas se você cair para a prática, dar a cara para bater e ir para frente, com toda certeza, daqui a pouco alguém vai achar uma mancha, vai achar um machucado, vai dizer: olha, eu estou percebendo que a situação tem que melhorar. Claro que tem que melhorar. Eu vejo Davi se esbarrando em várias partes, mas caminhando para frente. Eu vejo Davi confrontando com ele mesmo, com a sua existência. Às vezes não que ele duvidava, mas ele debatia com ele próprio. Mas um dia Davi também morreu. Mas antes de morrer, ele chama o filho dele, Salomão, bem que eles gostariam que outro substituísse. Mas eu disse, são muitos escolhidos. Mas, ou melhor, são muitos preparados, mas escolhidos é só um. Então Deus escolheu Salomão e Davi falou: vem cá, deixa eu te contar um segredo, seja homem. A última palavra do pai para o filho, a última palavra, o pai agora já estava entregando o espírito a Deus, já. Ele vira para Salomão e fala: Salomão, seja homem. Ele não estava falando de questões de masculinidade, claro que não, porque a questão de Salomão já era definida desde a sua nascença. Ele estava falando das suas atitudes dali para frente, que fossem atitudes
comparada, ou que pudesse ser comparada com alguém que possa ser chamado homem, porque nós temos o macho e temos o homem. Macho até animal é, entendeu? Mas o homem é aquele que tem as características realmente de ser um homem. Então ele recebe aquela palavra e ele começa muito bem, porque ele estava substituindo alguém. Esta geração que estamos aqui, nós somos substitutos de alguém, e às vezes não sabemos de quem, às vezes não sabemos de quem. Com toda certeza você é a segunda ou a terceira geração de alguém que você está substituindo. Então eu tenho que ter gravado na minha cabeça, eu tenho que ser igual, no mínimo igual ou melhor do que aquele a quem eu estou substituindo. Quando você vê a questão de Elias, grande homem, que desafiou um dos reis e uma das rainhas mais terríveis que teve na terra. Ele desafiou a questão do sol, a questão da chuva, e ele deu palavra profética e disse que não vai chover durante o tempo que eu ficar fora, e só volta a chover quando eu voltar aqui. E isso foi 3 anos e meio, até que Elias voltasse e o céu se abriu novamente. Quando você vê os 7 grandes milagres feitos por Elias, e você vê Elias atravessando o rio Jordão, juntamente com Eliseu, e falando: Eliseu, se todavia você ver, quando o seu Senhor será tomado sobre a sua cabeça, então virá sobre ti o que você pediu. E Eliseu ficou o tempo todo olhando para Elias, e os dois caminhando, e de repente Elias começou a ser elevado aos céus, e a capa de Elias cai, e ele continua olhando para Elias, até que Elias some na frente dos seus olhos, num grande redemoinho, e Deus o levou. Agora é quem, pastor? Agora é Eliseu. Eliseu veio para substituir Elias, mas Eliseu antes ele disse assim, um pouquinho antes ele disse assim: ó Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para Eliseu e disse: Eliseu, dura coisa pediste, mas todavia, se você ver como seu Senhor será tomado sobre a sua cabeça, assim será feito. Ele pediu: e eu vou substituir você, mas eu quero ter diante de Deus a unção para fazer o dobro do que você fez, no mínimo, aqui nessa terra. Irmãos, o mais interessante, que quando Eliseu fala: Senhor, eu quero porção dobrada, toda unção tem um preço a pagar. Ele estaria dizendo: eu quero pagar o preço dobrado. Elias, você fez 7 milagres, eu quero fazer 14, no mínimo. Mas eu sei que você foi apedrejado, você se escondeu na corrente de Querite, foi sustentado em Sarepta por uma viúva, passou por grandes provas, então ele estava pedindo o dobro. Eu vou ter provas muito difíceis, eu vou passar por momentos difíceis, mas eu quero também fazer uma grande obra em nome do Todo-Poderoso. Porque é normal você ver uma pessoa querendo herdar a herança, só quer quanto ficou no banco. Quanto ficou no banco? A herança é minha, quanto ficou no banco? Geralmente é isso. Tem 1 milhão no banco, é meu. Quanto é a dívida? 2,5. Não, dívida eu não quero. Eu quero herdar só a herança, só a parte que é boa. Quantos imóveis ficou? Quanto dinheiro ficou? Mas tem uma dívida a ser paga, que você vai ter que desembolsar. Não, então eu não quero. Geralmente é assim. No campo espiritual é a mesma coisa. Quando você herda a herança de alguém, você só quer a operação dos milagres, mas quando diz você tem que jejuar, você tem que pagar um preço, você vai ser perseguido, vai ser colocado em situação que ninguém vai dar nada por você, que você vai ter que contar com o Senhor somente, mais ninguém. Vai ser aquele isolamento profético, mas depois você vai sair lá na frente com a vitória nas mãos. Mas geralmente ninguém quer a parte ruim da situação, só quer a cereja do bolo. Quantos estão entendendo? Substituir alguém não é fácil, mas quando Elias disse: olha, porção dobrada então será dado sobre você. Quando você vê Samuel, o juiz de transição, muitos não sabem isso. Samuel foi o juiz de transição, era profeta, sacerdote e juiz, três atribuições. Deus estava falando: você vai ser um juiz em transição,
até que eu possa levantar quem vai governar esse país. Você entendeu, Samuel? Eu entendi. E logo depois veio aquela eleição direta, onde o povo escolheu Saul e falou: Senhor, mesmo que o Senhor não queira, nós queremos ele. E logo depois Deus permitiu que Saul fosse rei. Então, substituir alguém não é fácil. Foi por isso que no início da vida, como ele estava substituindo um sacerdote, substituindo um profeta, substituindo um juiz em transição, ele começa a ter ação, como se fosse, ele vá para o seminário, ele é batizado com o Espírito Santo. Eu estou falando de quem, pastor? Saul, sim, ele falou em línguas estranhas, ele profetizou, ele teve ação de justiça, como se fosse um juiz, e mais à frente a atuação dele foi toda como rei, foi muito bom, e depois teve uma descida que ninguém mais teve como segurar. Há uma linguagem na aviação que fala que ele entrou em parafuso, é quando o avião estola assim, ó, aponta para frente e começa a girar. Aí não tem quem segura, ele vai realmente até colidir com o chão. Ele entrou em parafuso no ministério dele, porque ele um pouquinho de juízo, um pouquinho de sacerdote, um pouquinho de sacrifício, desobedeceu o profeta. Ele não estava ali para substituir o profeta, só a questão da liderança de Israel, até que ele compreendeu e começou a crescer. Depois entrou em parafuso, e foi uma queda violenta, a queda do rei Saul. Nós vimos dois homens que qualquer um que lê a história dele se apaixona com ele, que é o grande conselheiro de Davi, chamado Ahitofel. Um homem que tinha a palavra certa. Um homem daquele podia tirar aqueles 11 que tem lá em cima, aqueles urubus, aqueles 11 que tem lá, que você sabe de quem eu estou falando, e colocar somente o Ahitofel. Ele daria conta de resolver o problema daqueles 11, e tudo aquilo que chegasse nas mãos dele, ele resolvia, porque foi o melhor conselheiro de todo o mandato de Davi. Não só de Davi, mas ele atuou no rei Saul, atuou também até Davi, porque ele suicida no final. Ele cresce, ele toma uma proporção gigantesca, mas quando completa 30 anos de trabalho, enquanto ele vai sair da aposentadoria, vamos dizer assim, era a época já de aposentar, ele comete um erro na vida dele gigantesco, quando ele trai a confiança de Davi. E uma coisa que é imperdoável, quase, pastor, mas Deus perdoa tudo? Deus perdoa tudo. Eu estou dizendo quase imperdoável, é quando uma pessoa trai a confiança do outro. Isso aí é quase irrecuperável, esse tipo de coisa, porque leva anos para construir aquela confiança de novo, e eu ainda acredito que quem está construindo, sempre no finalzinho ainda fica com um pezinho atrás. Será que não vai de novo? Ahitofel não teve coragem de olhar nos olhos de Davi e se enforcou. Mas outro veio ao caminho dele, que foi Abiatar. Abiatar agora um grande conselheiro, mas Ahitofel era muito mais conselheiro do que ele, que ainda existe até hoje em Israel um sítio muito grande cercado, que chama Conselho de Ahitofel, e o que decide ali dentro acerca da nação é respeitado pelos que estão do lado de fora, que tem a sua câmera direitinho, que dá as diretrizes, mas eles também têm voz, vamos dizer assim, eles têm voz diante do primeiro-ministro. Então, irmãos, quando você vê Abiatar pegando a cadeira de Ahitofel, Davi, a sua última palavra agora, para você agir, se Deus não falar direto com você, venha até a mim, que você terá a palavra vinda de Deus. Não é fácil substituir alguém, irmãos, não é fácil. É uma missão que é escolhida pelo dedo de Deus mesmo, não tem como. Estamos no mês de Josafá. Hoje, 23 dias já do mês de Josafá. Estamos caminhando para o 31º dia, onde encerra o mês de Josafá, onde todas as causas impossíveis, principalmente, é elas que devem ser colocadas perante Deus, neste período, que é um período de espiritualidade muito forte, uma espiritualidade grande, que é capaz de abraçar a todos de uma só vez.
E o mundo todo que conhece essa abertura, vamos dizer assim, que nós temos, eles colocam as suas causas ali no mês de agosto, porque na maioria delas se resolve neste mês. Quando a gente olha Josafá, nesta peleja você não terá que pelejar, Josafá. Cruza o braço e fica olhando, fique de pé. Você vai ver quem é o Deus que você serve agora. Vou fazer com que todos os medianitas, todos os amonitas, eles se ataquem eles mesmos. Os moabitas e amonitas vão se atacar um ao outro e vocês não vão ter que colocar as mãos. E todo Israel viu aquela vitória gigantesca do milagre que aconteceu ali no vale de Josafá, no vale de Cedron. Mas daí a pouco chega a hora dele e Josafá morre. E Jeorão, filho de Josafá, herda o lugar de Josafá. Era o rei, agora quem é o rei? Jeroão, é o rei, filho de Josafá. Todos esperavam que ele fizesse pelo menos igual. Não precisa fazer mais, mas faça pelo menos igual, mesmo que faça do seu jeito, que o resultado não caia, que o povo esteja espiritualizado, crendo num só Deus, que você possa dar segurança para os que estão no campo, para, como hoje nós estamos na questão do arado, trazendo o arado para o kibutz. Todo o mundo está vendo isso, que o lado da agricultura é o que está sustentando a maioria dos países que tem terras. Então ele que dá condição para o campo crescer, que dá condição para o trabalhador rural, o trabalhador do comércio de Jerusalém. Eles esperavam isso, porque todas as vezes que você substitui alguém, você tem que fazer igual ou a mais do que ele, sim ou não? Você crê nisso? Agora você encontra Davi, Salmo 69, 25, Davi falando esse texto aqui. Olha o que Davi falou: fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite, outro tome o seu bispado. Davi fala isso no Salmo 69, 25, o que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 20, 18, 19 e 20, a mesma coisa. Por quê? Porque Judas, o homem de confiança de Jesus, ou do ministério apostólico, traiu Jesus e teve que ser substituído. Quero aqui abrir um espaçozinho para que você entenda o que aconteceu com Judas. Ninguém cai de uma vez. Quando você ouvir falar assim, fulano de tal caiu naquilo que ele fazia ou naquilo que ele é, ninguém cai de uma vez. Não existe uma casca de banana onde você vai escorregar e vai, bater o rosto no chão, caiu. Não existe. No campo espiritual não. A queda é gradativa. Geralmente ela é dividida em 5 degraus até chegar ao chão. Começa a cair da mesma forma que Eva, quando passando perto daquela fruta, e eram milhares de árvores, ela começou a ser chamada a atenção daquela fruta. Não, que fruta bacana, que fruta brilhante, que fruta diferente, que fruta bonita. Começou a admirar. Daqui a pouco a serpente aproxima e viu que os olhos dela estavam ali, falou: olha que fruta bonita. Mas Deus falou para não comer. Não é bem assim não. Não é bem assim não, a serpente falou. Ele não quer que come para que você não fique igual a eles, conhecedor do bem e do mal. E começa a queda da Eva em 5 estágios. Olhou, desejou, tocou, comeu, morreu. Então quando você vê isso, uma pessoa que está paralisando naquilo que faz, naquilo que fala, fulano tal caiu ontem. Não, ninguém cai de uma vez. Vai caindo aos poucos mesmo. Judas se revelou no jantar da casa do leproso, o ex-leproso, lá em Betânia, onde Jesus participa do último jantar natural que foi oferecido por Simão, Simão leproso. Então Judas disse assim: por que gastar esse dinheiro? Quando a mulher quebra o vaso e unge o corpo de Jesus, jogando óleo sobre a cabeça dele. Naquele momento Satanás falou: já descobri do que ele gosta. E é claro que se você gosta de maçã, Satanás não vai te oferecer cebola.
É claro que não. Ele vai te oferecer mais maçã para que você se apegue àquilo ali. Qual é o seu lado fraco? Qual é o lado mais vulnerável da questão de Judas? Era a questão valores, não porque ele trabalhava na tesouraria do grupo, porque ele fez um trabalho excelente, não faltou roupa, não faltou lugar de dormir, não faltou comida, a logística foi perfeita, as pessoas que auxiliavam, todas elas não tinham com que reclamar do trabalho feito por Judas. Só que naquele momento, na casa de Simão leproso, ele se revela quando ele fala por si próprio, ele não estava falando pelo grupo. Ele viu a mulher jogar o azeite na cabeça de Jesus, e um azeite caríssimo, que era usado para momentos especiais, na maioria deles era usado para embalsamar realmente pessoas. Mas ela vira sobre Jesus, e Judas fala assim: que desperdício! Por que não pega esse azeite, vende, apura um dinheiro para nós dar para os pobres? Jesus já olhou para Judas e falou: já sei por onde é que Satanás vai derrubá-lo. Jesus já sabia, e talvez que algum outro que tivesse assim, a luzinha bem apurada, também pudesse ter visto. Ele é muito chegado na questão dinheiro. Qualquer dinheiro que oferecer para ele, ele muda de lado. E às vezes muda até de sexo. Não tem isso? Quando a pessoa às vezes oferece dinheiro, a pessoa fica doida. Quando ele é vulnerável a essa questão de dinheiro. Então Judas, quando falou, Jesus falou: olha, pobre tem desde o começo e vai ter até o final do mundo. Mas essa mulher está fazendo o que é certo. Ele estava falando: daqui uma semana eu estou na cruz, ou fim desta semana eu estou na cruz. Ela só está antecipando o que vai acontecer. Naquele momento Judas vem com Jesus agora para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, o olho dele já estava brilhando por questões de dinheiro, não é isso? Ele foi lá no comando do exército romano e disse: olha, vocês precisam que eu entregue, eu cobro por isso, por esse serviço. Eu cobro por este serviço. Me dê 30 moedas que eu faço. Eu já falei que outro dia desse, que é quase $80, mais ou menos, né? 17 dólares, o que ele cobrou, uma média de 17 dólares, uns 80 e poucos reais, foi o que ele cobrou naquela época pelas 30 moedas de prata, e vendeu Jesus antecipado. Agora vocês me pagam e esperam que eu vou fazer o serviço. Então a traição de Judas foi muito grande, foi dolorosa. Mas aí alguém diz assim: pastor, mas não está escrito que alguém iria traí-lo? E a Bíblia diz ainda: é inevitável que haja o escândalo, mas ai daquele por intermédio de quem virá o escândalo. Da mesma forma foi dito para quem traísse: ai daquele. Melhor para ele se ele não tivesse nascido, ou se amarrasse uma grande pedra pesada no pescoço e jogasse no rio, quer dizer, para morrer afogado e ficar até o corpo ali naquele lugar. Alguém teria que fazer, mas esse alguém teria que ser Judas. Não poderia ser alguém de fora. Teria que ter alguém bem de perto, que prestava um serviço excelente, que era um dos melhores, era Judas. Naquele momento, você vê Judas traindo Jesus, e logo depois ele se arrepende. Arrepende não, ele tem remorso. Vamos entender, remorso não é arrependimento. O remorso vem para cá, para esse lado, e o arrependimento é o oposto. O arrependimento te leva à cruz, te leva a Cristo, e o remorso não te leva a Cristo. Ele só te leva uma introdução, você se sente melhor, como se você tivesse perdoado a você mesmo. Você não busca o perdão. Muitas pessoas buscam às vezes o remorso. Está com remorso porque eu devia ter feito e não fiz, agora não dá tempo mais de fazer. É sempre a mesma história. Mas o arrependimento não, eu arrependi e vou fazer, vou tentar pelo menos fazer tudo quanto eu não fiz. O arrependimento tem características visíveis de todos, sem ser forçada. Judas naquele momento pega as moedas, volta lá e fala: olha, toma essas moedas. Ele falou: agora o problema é seu, eu já não tenho mais nada com isso.
E ele lança as moedas no altar, joga aquelas moedas, e ninguém quis aquelas moedas, de maneira nenhuma. Esse dinheiro roubado, esse dinheiro fruto de sangue, esse dinheiro fruto de traição. E ele pegou aquele dinheiro, foi lá e comprou um sítio, que ainda tem, como eu disse para você, até hoje, atrás da casa de Caifás, onde Jesus passou a última noite preso no porão. Atrás da casa de Caifás, você vê a Céldama, lá de baixo assim você vê a Céldama, o local onde Judas comprou com o dinheiro que traiu Jesus. Parece uma moradia fantasma, parece um lugar fantasma. Eu sei que ali mora zeladores, mora alguém que fica ali para poder receber, para deixar entrar. É um lugar que eu não tenho vontade de pôr meus pés de jeito nenhum. É naquele local que foi comprado com dinheiro de traição, e traição de Jesus ainda. Quando nós olhamos isso, Judas não pensou em nada, ele pensou somente no favorecimento que o exército romano ia pagar para ele. E pagaram 30 moedas. Só que agora nós encontramos Pedro. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, andou 40 dias aqui na terra, e agora eles presenciaram Jesus sendo assunto ao céu, na presença de todos, no caminho de Betfagé para Betânia. Jesus é assunto ao céu, bem no Monte das Oliveiras ali, e eles presenciaram este fato e voltaram para Jerusalém e foram para o cenáculo, e lá estavam os 11 apóstolos, Pedro com os 11 apóstolos, e mais pessoas que gostavam do ministério. Foi chegando, e eles falaram: gente, temos que substituir o Judas. Deus fez o que na Escritura está profetizado por Davi. Ele queria dizer no Salmo 69, versículo de 18 a 25, ele está contando a história de alguém que deixou a sua habitação, que outro não tomou conta da sua habitação, e que o teu lugar teve que ser. Esse momento aqui é um momento triste, porque a família de Judas estava toda ali, e eles não puderam negar a história. Vamos deixar para falar depois, como se fosse assim. Os filhos, a esposa estava ali, vamos deixar para falar depois. Não, o que tem que ser falado agora. Se ele foi bom, é bom, mas se ele foi ruim, é ruim. A roupa tem que ser lavada aqui nesta reunião, neste cenáculo. Porque, gente, se todos não estão sabendo, o Judas vendeu Jesus, e a família ali de cabeça baixa, olhando, percebendo, vivendo aquele momento crucial naquela reunião, porque não tinha como escolher um substituto se não tocasse no assunto. Claro que ele foi muito bom, é reconhecível, ele foi muito bom, teve seus momentos de vitória no meio do grupo, os 3 anos, ele foi um homem fiel, mas deixou ser levado pela vontade do dinheiro. Irmãos, tem uma coisa que tem pegado muita gente nos dias de hoje, é a questão dinheiro. Tem pessoas que por dinheiro vendem até a alma. E quando eu digo tem pessoas, eu falo até de pastores. Estou falando do homem que não tem Deus, não. Que não tem Deus já vai para o inferno mesmo. Eu estou falando dos que têm Deus, que ao invés de se apegar nas coisas espirituais, estão se apegando cada dia mais nas coisas terrestres. E a Bíblia diz: o homem que ajunta tesouro nessa terra, onde a traça o ladrão rouba, ele não tem nada a esperar de Deus, porque ele está agarrado tanto no materialismo, que quando vier o arrebatamento da igreja, quando Deus retirar a igreja da terra, ele não vai ter como, só se ele subir com a maleta de dinheiro dele, que não vai valer nada esse dinheiro. Mas tem pessoas que é agarrado e por 1 centavo faz conta, e quer às vezes destruir tudo que tem pela frente, ou as pessoas também, por causa de uma migalha de dinheiro que não vale para o resto da vida. Então Jesus, naquele momento, quando ele subiu, Pedro assumiu o lugar e falou: gente, nós temos que encontrar aqui alguém que seja capacitado e, além disso, escolhido pelo Senhor para tomar o lugar dos 12. Reunião serena. É claro que da família de Judas ninguém candidatou. Ficou chato, ficou feio, não é verdade? Não dava para candidatar
pastor, mas cada um é um. Sim, cada um é um. A da cabeça, cada juízo. Mas não dava para candidatar da família dele ao cargo. Então Pedro novamente disse, abrindo o livro, Pedro disse, olha, começando desde o batismo, quem de vocês estava desde o batismo? Ele poderia ter falado começando desde da sua idade de infância, que tinha pessoas ali. Desde o primeiro milagre em Caná da Galileia, tinha pessoas que presenciaram ali. Desde o momento da cura do cego de Jericó, tinham pessoas que estavam ali. Mas ele frisa exatamente onde tudo começa. Tudo começa no batismo. Preste bem atenção. Olha o que ele diz aqui. Quem esteve conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu do meio de nós, começando desde o batismo de João até o dia que ele foi recebido no céu. Ele diz, quem teve conhecimento, quem teve uma vivência bem próxima com Jesus, a maioria dos 120 que estavam ali, todos eles, Jesus cumprimentou, abraçou, beijou, comeu junto com eles, favoreceu eles em muitos momentos, todos, mas ele faz questão, Pedro faz questão de frisar, desde o batismo. Só para você entender isso aqui, o batismo, irmãos, é o primeiro sacramento da igreja. É por isso que não pode se fazer de qualquer maneira. E essa semana eu fui atacado até na alma com coisas de batismo. Irmãos, eu falei, isso aqui é o diabo vivo. Isso aqui não é o diabo morto, não. Isso aqui é o diabo vivo. Um pastor tentando batizar uma pessoa, me mandaram essa foto, num local assim, parecendo um sítio, uma caixa d'água inoxidável, pequena, com mais ou menos 1,20 m, e um homem com mais ou menos uns 110, 120 quilos, ali dentro daquela caixa ali, com as mãos assim, a coisa mais horrível, e o pastor imprimindo força sobre os ombros e a cabeça, tentando empurrar ele para dentro daquela caixa, para dizer, foi batizado. Não caberia aquele tamanho de homem, depois vocês vão ver essa foto, não caberia de maneira nenhuma aquele homem dentro daquela caixa, mas o pastor estava suando, espremendo, como se estivesse embalando a mercadoria. Irmãos, isso é batismo? Só se for do demônio, porque isso não é batismo de Deus nunca. Quantos estão entendendo? Claro que não é de Deus. Agora, hoje chegou para mim outros, como se fossem vocês todos assentados assim, cada um com um balde de pedreiro, que é esse balde preto com água. Aí o pastor começa a falar, agora põe o balde no chão, agora ajoelha, enfia a cabeça dentro do balde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo levantou, está batizado. Isso é mais do que o capeta, isso é todos os demônios juntos. Aí você diz, pastor, você não pode falar isso, irmão. Se tem uma coisa que eu fico nervoso, no bom sentido, é quando toca no sacramento. Toca no pastor, não tem problema não, fala mal do pastor, mas não fala do sacramento não, porque o primeiro sacramento é onde começa tudo. Se você não tem o começo, como é que você vai ter o meio e vai ter o fim? É claro que você não vai ter. Aí aquele pastor mandando todo mundo segurar um baldinho com água, agora põe o baldinho no chão, todo mundo ajoelha como se fosse um bicho, bebendo água num coxo, enfia a cabeça dentro do balde agora, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo mundo batizado. Irmãos, aquilo que eu vi, aquilo ali é os demônios tudo, não é só o capeta não, é ele com os demônios tudo ali perturbando aquele povo. Aquilo é batismo, pastor? Nunca foi, nem aqui na terra e nem em outro planeta. Por isso que Pedro fala, quem conheceu Jesus desde o batismo de João, batismo no Jordão, batismo nas águas correntes, tem alguém que conheceu? Muitos levantaram as mãos. Eu estive desde o batismo, vi ele batizar, vi curar, vi até o momento que ele subiu. Então vocês servem. 2 se candidatou, eu vou. Matias veio do outro lado e falou, também vou. 2, um com sobrenome Justo e outro Matias. Bom, já que tem 2, eu preciso de um. Vamos orar para que Deus separe um desses para que seja o substituto. E naquele momento diz a Bíblia assim, lançando eles a sorte, caiu sobre Matias por voto comum, e ele foi contado entre os 12. O mais interessante aqui, o texto diz assim, ele teve parte com honra no ministério apostólico, e abriu mão daquilo e jogou fora aquilo que Deus deu para ele. Agora vem 2, vem José, chamado Barsabás, com sobrenome Justo, e Matias. A quem vocês vão escolher? E a família de Judas toda assistindo de cabeça baixa.
porque é triste, porque a vergonha que Judas levou toda a família. Primeiro levou a família a ser honrada, porque alguém falava: vocês são parentes de quem? Nós somos da cidade de Quiriote, somos parentes do Judas apóstolo. Ah, vocês são de Quiriote? Somos de Quiriote. Somos da família de um dos 12, que é o principal, que mexe com toda a logística, comida, roupa, hotelaria, viagem, que faz a arrecadação de todas as ofertas. Tudo que é colocado no pé dos apóstolos vai para a administração de Judas. É o homem de confiança do grupo. Eles ficaram honrados. Mas imagina esta família após a traição de Judas. Vocês são quem? Nós somos de Quiriote. E cidade daquele traidor, inclusive ele era meu pai. Imagina que sujeira. Então ninguém cai de uma vez. Judas veio caindo aos poucos. Ele não entrou em parafuso de uma vez, mas ele veio caindo aos poucos. O diabo falou: ele gosta muito disso. Ah, então se ele gosta, eu vou oferecer para ele. Irmão, todos nós temos um ponto fraco na vida, ou às vezes até mais de um. Todo ser humano tem um ponto fraco, todos têm. Às vezes repete, o do João e o do Pedro fica igual, o da Maria e da Joana fica igual, mas é o mesmo, um ponto fraco do ser humano, aquele ponto vulnerável. É ali que Davi falou. O ponto de Davi era a boca. Davi era um orador de primeira qualidade, tinha poder na fala. Então quando ele ficou muito agitado, quando falava de algumas coisas contra Deus, ele agitava tremendamente, como ele dizia: fale de mim, mas não fale de Deus. Aí sabe o que ele falou? Deus, coloca um anjo na minha boca, porque eu tenho poder na boca, eu posso destruir as pessoas falando. Coloque um anjo na minha boca. Davi escreveu o Salmo, do Salmo 50 ao 53, ele começa a dizer: coloca um anjo na minha boca, para que regule as minhas palavras e não sejam tão pesadas. Aquele era o ponto fraco de Davi, pastor. Um dos era a fala. Então o que eu tenho que olhar? Olhar para você e descobrir o seu ponto fraco? De maneira nenhuma. 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois toque no sagrado, e depois coma do pão. Não é isso que está escrito? Então eu é que tenho que me examinar. Deixa eu ver o ponto que eu estou sendo mais fraco. Estou sendo fraco neste aqui, eu estou sendo fraco nesse outro aqui. Então eu tenho que pedir a Deus que coloque anjos, que coloque guardas. Eu tenho que pedir a alguém muito de perto para me policiar. Sabe, alguém me policiar, quando vê que eu estou fraquejando aqui, vem aqui, suspende meus braços e que me ajuda. Isso tudo faz parte de você ser parte do corpo, como foi dito aqui no início. O braço ajuda a perna ajuda o braço, e assim por diante. Aí você não cai não. Você com toda certeza vai caminhar, vai substituir alguém que já está substituindo alguém, não é isso? E com fé e com interesse de coração. Amém? Matias, você agora assume a tesouraria, faz o relatório, traz o relatório para o grupo, para a comunidade, mostra para toda a comunidade como que está a situação, até onde Judas fez certo, até onde ele não fez certo. Ele não tirou dinheiro do grupo, ele vendeu Jesus e criou um dinheiro extra para ele. Olha para você ver, se ele tivesse roubado no cofre, talvez seria menos do que vender Jesus para os inimigos e obter dali um resultado. Irmãos, Deus, com toda certeza, abençoou Matias, e a família dele foi honrada no lugar da família de Judas. Mesmo que eles não tivessem culpa, não foi eles que erraram, mas foi o pai deles que errou. Então, passa para Matias tudo agora. A partir daquele momento, agora tem os 12, tem. Pedro, qual a próxima direção? Vamos orar aqui dentro desse cenáculo, no Monte Sião. Quando nós falamos de cenáculo, é importante relembrar o espaço físico. Foi onde aconteceu a última Páscoa para Jesus e a primeira ceia, o cerimonial de transferência para a igreja. O primeiro foi acontecido ali.
Então por isso que o texto começa assim: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, 2:1 fala isso, mesmo lugar que participou do cerimonial de transferência, todos assentados, veio um vento do céu como um som impetuoso e encheu toda a casa onde estavam, assim como vocês, assentados, e o Espírito Santo foi visto através de línguas estranhas sobre eles naquele momento. Aquele momento foi o batismo da igreja, o batismo com o Espírito Santo, foi o início da igreja, Pastor, quarta-feira o senhor falou sobre Cesareia de Filipos, falei, ali foi o estatuto da igreja: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi estatuto, somente uma regra como a igreja ia funcionar. Mas Jesus vai para Jerusalém depois dali, e na semana seguinte, é esta que nós estamos lendo aqui, acontece o batismo com o Espírito Santo naqueles dias, e ali nasceu a igreja. Qual igreja, pastor? Essa que tem um pedacinho aqui, que está aí onde você está, esta igreja que cultua o sacramento, que dá valor ao batismo nas águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que zela por fazer da melhor forma o cerimonial de transferência, usando os asmos do Senhor, que conserva um pouquinho, porque a nossa igreja não é a raiz romana, a nossa igreja é a raiz judaica. Nós somos fruto da oliveira, porque ali, quando você olha para a menorá, ali simboliza uma árvore de oliveira, e embaixo você vê um peixe com o rabinho para o lado direito, simboliza o cristianismo. Mas ali no dia foi um galho de uva que foi colocado ali, um galho de videira, e o galho floresceu dentro da seiva da oliveira. Então, quando a videira floresceu pela seiva da oliveira, a nossa raiz é judaica e não é romana. Quando você pega tudo para fazer conforme a igreja romana ditou desde o primeiro século, e eles deturparam todo, esconderam muita coisa, mudaram muitas coisas. Então o que você diz? Vamos segui-los? Não, nós temos que seguir num sistema conservador, como nós temos feito, seguir as raízes judaicas. Então, graças a Deus, quando você faz isso, meu irmão, você pode ser batizado com o Espírito Santo, se já é, seja renovado pelo Espírito Santo. Pastor, você crê no batismo em línguas estranhas? Com toda certeza. A evidência do batismo é o manifestar das línguas estranhas. Aí sempre tem um que diz: pastor, mas eu não falo línguas estranhas. Então comece a falar. Porque as línguas estranhas é a evidência do batismo. Você já tem o Espírito Santo? Tem, desde o dia que você aceita Cristo. Com sinceridade, segue Ele, vai ao batismo nas águas correntes, Ele está com você, Ele precisa manifestar dentro de você, porque Ele ainda não está manifestado. Hoje tem sido falado muito essas coisas. Há pessoas que testou positivo para o vírus, mas ele não manifesta, e tomara que não manifeste mesmo, Mas você tem o Espírito Santo, ele precisa manifestar. E como deixar manifestar? Exatamente, você tem que buscar. Você não recebe nada se você não buscar, meu irmão, porque Deus não arromba a porta. Deus não chega com uma federal batendo e arrancando porta para entrar. Deus não, Deus é sensível. O escritor aos Hebreus diz: ao ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração, abra o teu coração e busque a presença dEle, que quando você menos esperar, você vai estar falando em línguas estranhas, que é o refrigério e que é a forma de fortalecimento individual. Pastor, eu me fortaleço na igreja? Sim, você tem uma porção de revelação. Todas as vezes na igreja você tem uma porção, não é uma paraxá, mas é uma porção que você recebe toda semana na igreja para te dar fortalecimento. Mas a busca individual é que faz você forte. Se você busca, você recebe. A Bíblia diz: quem busca, encontra, quem bate, abrir-se-vos-á. Então, quem pede é abençoado. Se você não faz nada disso,
Você tem o Espírito Santo, é salvo, vai subir, mas o bom é você se fortalecer individualmente, meu irmão. Você não precisa de ninguém perto de você para isso. Aí onde você está mesmo, na sua casa, levante o período de oração, fale com sinceridade: Senhor, corrija os meus erros, eu tenho cometido alguns erros que eu lembro do dia deles e cometo eles de novo. Senhor, passa o teu sangue, apaga esta culpa, este peso de mim, e eu preciso ser cheio do teu Espírito. E começa a orar a Deus. Deus vai colocar línguas estranhas na tua boca para te renovar e encher você e deixar você forte. Quando você sair daquele momento de oração, você já é uma outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Não existe um momento mágico, vai explodir alguma coisa, um anjo vai chegar e vai sapatear perto de mim, e eu fui batizado. Isso são casos esporádicos. Pode acontecer, às vezes, no meio de 1 milhão, mas o normal não é assim. O normal é você orar, ser cheio e começar a falar língua estranha para ser forte. Porque o que Paulo falou? Quando você fala em línguas estranhas, você fortalece a si mesmo. Porque você está comunicando com Deus e Deus com você. Não edifica a igreja, edifica você. Você pode orar e ser cheio, mas bem cheio mesmo. Porque breve, muito breve, nós precisamos às vezes substituir alguém na nossa caminhada, no trabalho, na escola, na postura de pai, de mãe, não é isso? Na postura de membro, de pastor, você precisa ser, então você tem que ter. Então não tenha medo, pastor, mas você acha que, não, irmãos, é só você pedir perdão para o Senhor. Você tem algum erro? Pastor, não lembro. Claro que lembra, todo pecado é consciente. Olha o pastor Ralph aqui, olha a minha testa. Todo pecado é consciente, não tem pecado inconsciente. Todo pecado é planejado. Todo pecado é planejado. Não existe, pastor, de repente quando eu virei a esquina, pastor, eu pequei, eu caí, eu escorreguei, pastor, estou no chão, não existe, para com isso. Todo pecado é planejado, todo pecado você lembra com detalhes como uma coisa aconteceu. Se está acontecendo, está virando uma lama todo dia, o que você precisa fazer? Pedir a Deus que intervir nessa situação, porque só o poder dele pode fazer isso, e paralisar essa queda que você já está. Você não vai cair não, já caiu. Então paralisar isso aí, colocar você numa postura ereta, colocar o prumo, como ele diz, o prumo sobre você, olhar se você está certinho, e depois busca o batismo com o Espírito Santo, para que você seja forte, para não cair nessas astutas ciladas de Satanás nunca mais. Amém? Amém? Porque existe aquela coisa assim abstrata, pastor, não sei, sabe, eu levantei e já tinha pecado, pastor, quando eu vi já tinha acontecido. Para com isso, irmãos, isso não, senhor. Você é homem, você é mulher, assume. Você sabe que não existe isso, todo pecado é planejado. Ninguém peca involuntariamente, não, você peca sabendo que você está pecando mesmo, principalmente quem é servo. Quem é servo ainda peca assim, o Espírito Santo ainda fala, você está pecando, mas a pessoa vai e peca, é assim mesmo, porque somos os seres humanos, mas não posso também esconder atrás dessa fachada de ser humano, para ficar todo dia, senão vira até animal, pecou demais, vira animal, sai da questão de humano e passa a ser até animal, porque o animal que é descontrolado às vezes. Então, eu te abençoo em nome de Jesus, amém? Primeiro dia da semana, nós estamos 23 dias de Josafá, amanhã 14º dia, entrega as suas mazelas, tudo que você puder nas mãos do Senhor, e Ele vai te abençoar. Viva o Senhor? Muito bem, esta semana normal para todos nós, cultos normais, você viu que agora já está liberando um pouco mais, de vez em quando passa uma viaturazinha aí, dê uma olhada, graças a Deus estamos dentro das normas, não tem nada aqui abusado, não tem nada demais, não tem ninguém com 120 anos aqui, né? Graças a Deus, está tudo normal. Então, assim não há problema. Você vê que está aumentando, a cada dia vai aumentando. Não posso abrir tudo ainda, mas daqui uns dias vai aumentar mais pessoas, porque os irmãos estão tendo coragem de desafiar os decretos.
Não é o vírus não, porque o vírus já foi embora para a China há muito tempo. É os decretos fantasma que estão por aí. Então, tudo bem, vai aos pouquinhos, vai gerando confiança nos seus passos, vai andando firme, e daqui uns dias estão todos congregando em nome do Senhor e recebendo a bênção de Deus. Salmo 139, olha que salmo maravilhoso. É um dos salmos mais lidos. Sonda-me, Senhor, e conhece. Olha que é um dos salmos mais lidos, cantado, né? Até proponho que as irmãs do Ministério de Louvor peguem o Salmo 139, aí uma hora aí. É um salmo maravilhoso, maravilhoso. Nós temos aqui 24 versículos somente. A onipresença, onipotência do Deus. Davi canta esse salmo. Afasta as más companhias, repreende as forças negativas, protege contra a injustiça, dá saúde mental, física e espiritual. Olha, parece um conjunto de coisas bem direta. Afasta as más companhias. O que Paulo falou? As más companhias corrompem os bons costumes. Repreende as forças negativas, protege contra a injustiça e dá saúde mental, física e espiritual para aquele que busca. Esse é o Salmo 139, os 24 versículos do Salmo 139. É o Salmo dessa semana. Que essas 4 coisas, ou mais um pouquinho, possa vir no seu caminho, purificando sua caminhada, que não tem nada pior do que pessoas negativas. Você chega no irmão e fala assim: irmão, vamos fazer uma viagem. Ah não, o tempo está assim, vai chover. Os BR está tendo muito acidente. Poxa, mas não fala nada que presta. Toda vez que você fala com a pessoa uma coisa, ele vem com uma palavra negativa, você já viu? Então ali, protege contra, não é que é? Repreende as forças negativas. Irmão, vamos fazer um negócio ali. Aí a pessoa fala assim: não vamos fazer não, porque vai dar isso. Sempre tem uma que vai dar algo errado. Irmão, pensa positivo pelo menos. Vai dar certo, com uma forcinha vai dar certo. Não é isso? Um dia pelo outro, não há nada melhor do que um dia após o outro. Ontem deu errado, hoje vai dar certo. Procure falar mais positivo. Então, protege contra a injustiça. Quanta injustiça tem no nosso meio, não é verdade? Injustiça demais, demais mesmo. Então está ali, dá saúde mental, física e espiritual. Se eu estou falando para alguém que está passando por um problema desse na família, por exemplo, um filho, uma filha, ou às vezes alguém, ou às vezes até você mesmo, Salmo 139 é a cura para esse tipo de coisa. Olha, falta de saúde mental, está tendo surtos, está explosivo demais, o sossega-leão não está resolvendo. Está certo que você precisa de um bom médico, mas o Salmo 139 lido várias vezes, buscando ali que o sumo deste salmo entre dentro do corpo daquele que precisa. Você tem aí saúde física, espiritual, vem através disso, tá bom? Alguém hoje que não é cristão, quer se tornar um cristão hoje? Tem alguém aqui? Pastor, você não vai chamar? Vou chamar então. Tem alguém que não é crente, quer se tornar um crente? Porque tem pessoas que ficam na coluna do meio. Eu não sei se eu vou, se eu não vou. Eu não sei se eu não sou católico mais, também não sou crente. O que eu sou, afinal de contas? Você tudo. Tudo não tem jeito. Você tem que escolher um e fechar os olhos para as outras coisas e falar: eu vou ser isso. Você quer ser cristão, quer seguir a Jesus? Você tem que abrir mão das outras. Não tem como vir com tudo, com toda a bagagem. Bom se a pessoa pudesse ser, já viu os espiritualistas? Eles são espíritas, são umbandistas, são budistas, um pouquinho de islamismo, um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de cristianismo. Você pergunta à pessoa, ele é um pouco de cada coisa, e na realidade ele não é nada, porque só é alguma coisa quem é salvo, e salvação é só em Jesus, não tem outro. E Ele não divide com ninguém, Ele quer você por completo. Ele não quer você com um pouquinho de mente no cristianismo, um pouquinho de mente nos astros, um pouquinho no reiki, um pouquinho na área astral. Ele não quer isso, Ele quer você por completo. Então, pastor, ele é suficiente para isso? Sim, claro. Quer aceitar Jesus hoje como Salvador da sua vida? Se tornar uma pessoa salva? Como Pedro, depois do batismo, Pedro falou isso. Alguém quer ser salvo? 3.000 pessoas vieram e uniram com o cristianismo. Tem alguém hoje que quer fazer isso presencial?
Não? Em casa, se tiver, faça a oração, aceite Jesus e procure uma igreja para testificar a sua fé, para mostrar ao pastor ali, a igreja: olha, eu aceitei Jesus no dia que eu ouvi a pregação, e a partir daquele momento dê as costas para as outras coisas. A nossa raiz não é romana, nossa raiz é judaica, tá bom? Viva! Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vamos ofertar a casa do nosso Deus? Você pode trazer uma oferta, colocar uma oferta, faça isso agora, porque você também, através da sua oferta, do seu dízimo, a gente vai mantendo a igreja e mantendo as obrigações em dia, mesmo com dificuldade, mas vamos mantendo as obrigações em dia e também mantendo a nossa obrigação em dia, para que Deus possa canalizar para nós todo o fruto do nosso trabalho, que Deus afasta o prejuízo, afasta o gasto com doença, com remédio, com esse tipo de coisa, para que o seu dinheiro prospere. Pode ser pouco, mas o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Não adianta você ter muito e não ter Deus em cima daquele valor que você tem. De repente você vai fazer igual o Judas, né? Se enforcar pela barriga. A gente, quando fala em enforcar, a nossa visão é pescoço, não é, irmãos? Que amarrou uma corda no pescoço e pulou. O Judas amarrou aqui, irmãos, ó, na barriga, e amarrou a corda e deixou e pulou no precipício. Na hora que deu o arranco, partiu ele pelo meio, e as entranhas dele saiu tudo, e ele ficou aquele corpo partido ao meio, pendurado numa corda no abismo, ao lado do sítio que ele comprou, que ainda está lá ainda, tem o abismo. Ele amarrou em alguma coisa, talvez numa árvore, e saltou a queda livre. Não é aqueles que amarram pelo pé, né? Não é aquilo não. Ele amarrou bem no meio aqui para suicidar mesmo. Pá! Quebrou tudo e soltou a barrigada toda ali. Judas morreu enforcado pela barriga. É isso aí que é difícil entender um pouco, a gente preocupa muito com o negócio de pescoço, mas ele morreu, tirou a própria vida, infelizmente. Vamos ofertar ao Senhor? Querido Deus, nós entregamos a oferta por amor, pedimos ao Senhor a multiplicação sobre tudo quanto tem vindo às nossas mãos, que esta semana o Senhor provê para todos os teus filhos uma arrecadação maior do que a semana passada, o trabalho dele, o local que ele presta serviço, as comissões, os negócios, possa aumentar o valor dentro deste lar. Senhor, nós pedimos a bênção, porque o que passa nas nossas mãos, nós fazemos chegar à tua casa também, para a tua casa crescer. Movimenta mesmo, Senhor, tira o prejuízo, tire tudo quanto possa roubar de nós o nosso recurso e aumenta para os teus filhos. Que haja prosperidade dentro deste lar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode fazer. E eu peço aos irmãos para se tornar um sirineu. Esse aqui, tá bom? Tem muitos irmãos aqui que é sirineu. Tem uns também que se tornaram sirineu e esqueceram de continuar sendo sirineu. Deixa lá encarar na sua casa o carnezinho. Pode trazer, devolve na igreja, não tem problema não, tá, irmãos? Porque ficar na tua casa sem você participar, ele traz peso para você. Chega num culto aqui e fala: estou devolvendo meu carnezinho, não estou podendo ajudar nesse período. Quando eu puder, eu pego novamente, não tem problema. Mas não fica com ele parado, não, participa. O pouco com Deus é muito, e tudo que você faz na questão do sirineu, você vai receber também tudo quanto foi em direção do sirineu. Isso é muito importante, né? Você está à distância e falando: eu estou ajudando a manter uma casa do Senhor em tal local. Isso aqui, irmãos, é uma embaixada para você mesmo, é uma embaixada. Hoje, eu não preciso de escolher, em qualquer país que tem o cristianismo, que eu chegar, eu sei que eu estou em casa, porque basta eu procurar o pastor e falar: pastor, eu também sou pastor, estou em dia, sou pastor de fulano de tal, você abre as portas para mim, preciso de comer, preciso de dormir, preciso disso. As igrejas se tornam uma embaixada, Eu lembro que nós estávamos vindo, olha que coisa interessante, vou dar o exemplo de um pastor. Eu estava vindo da Galileia de Jerusalém para Galileia, num ônibus, e íamos fazer um casamento. Talvez eu estou falando aqui, a pessoa do outro lado está me vendo, que eu fiz 2 casamentos nesse dia.
E onde nós íamos fazer o casamento? Em Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro casamento. Vamos parar, eu vou fazer o casamento de vocês dois ali, a cerimônia religiosa ali, para dar aquela força para os dois casal. Aí pronto. Quando estavam aproximando, Caná da Galileia é tomado conta pelas irmãs de caridade católicas, né? Então elas, passou 4 horas da tarde, já não abre mais, e toca os que estão lá dentro, toca mesmo, aí não vai, chega, e vai pondo para fora para trancar. Então dentro do ônibus, nosso guia ligou para lá e falou: não dá tempo de chegar lá não, porque já está colocando as pessoas para trancar o santuário, não vai dar tempo de chegar lá, preparar casamento e fazer, não vai dar. Aí o guia ligou imediatamente para um pastor árabe de uma igreja cristã, lá pertinho de Caná da Galileia, ligou para ele, conversou com ele em árabe, falou que era uma igreja brasileira, que tinha um pastor que queria realizar 2 casamentos, 4 horas da tarde. O pastor recebeu, falou: olha, eu estou com a minha família aqui, podem conduzir para cá, que eu já vou abrir a igreja e ligar o som. Em trânsito, o ônibus em trânsito, falou: pastor, conseguimos uma igreja cristã maravilhosa, estamos indo para lá. Paramos em frente à igreja, entramos na igreja do pastor, família toda dele árabe, mas ele era cristão, abriu o templo para nós, o púlpito, microfone, tudo que precisava, as irmãs se arrumaram ali, fizemos os 2 casamentos naquela tarde, nesta igreja, e alegramos com o pastor, mesmo que ele não falava em português, e nós também não falávamos em árabe, mas pelo menos um shukran, né, que é um muito obrigado, é um agradecimento, saiu o shukran toda hora, né, para poder alegrar ele, tudo bem, glória a Deus. E aí depois eu falei para o guia, fala para ele que ele é um pastor de verdade, que o pastor é assim. Às vezes, se fosse aqui, eu ligasse para algum pastor aqui na minha cidade, talvez o pastor ia falar: não dá não, não posso, não tem quem abre, não pode fazer, não dá. Olha para você ver, lá do outro lado, nós conseguimos, com o ônibus em trânsito, paramos, o pastor nos recebeu como se estivesse esperando há 1 mês, e abriu todo o departamento dele, os filhos no som, o outro ali organizando, e ele sentado aqui, e eu cheguei com o ônibus que foi comigo todo, e fizemos os 2 casamentos ali, uma maravilha, você precisa de ver, tem isso filmado, tá? Um dia eu vou mostrar para vocês aqui, que coisa bonita. Então, quando nós ajudamos no Cirineu, nós estamos ajudando uma embaixada para nós mesmos, ou para nós, ou para algum dos nossos, que pode chegar em algum lugar e ter um referencial e falar: não, eu sou cirineu também da obra, eu preciso ser acolhido nessa e nessa condição. É imediatamente, quem é do Senhor sabe como comunicar com os santos. Amém? Vamos ficar de pé? Aí, pastor, tranquilo? Tranquilo. Pastor Narciso, tudo em paz aí? Deus deu alguma revelação? Viva! Depois eu... Fica quieto aí, hein? Fica quieto aí, estou de olho em você. Então, olha aqui, irmãos, vou dar a bênção aqui, e nesta bênção, que durante toda essa semana, você curte a bênção do primeiro dia da semana. O que você recebe hoje, vai até domingo que vem, junto com você, tá bom? Põe a mão na testa. Pai, nós te agradecemos por termos o Espírito Santo, que o Senhor nos deu quando aceitamos o Senhor, quando fomos batizados nas águas correntes, e precisamos da manifestação a cada dia. Aquele que ainda não teve, que nesta semana possa ter a manifestação do teu Espírito em forma do batismo com o Espírito Santo. Nós te pedimos nesse momento que a nossa semana seja melhor do que a semana que passou, e pedimos que as mãos do Senhor nos guiem de volta em segurança até a nossa casa. Deixe um anjo na porta onde nós moramos, Senhor, para nos guardar e nos livrar. Que vamos, ó Deus, sair daqui na Tua presença. Que a graça que vem do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito seja sobre todos. Todos digam amém. Se precisar, os pastores podem ungir aqui.